Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés no Senswag, curso de Física Básica, Eletromagnetismo, volume 3. Essa questão é questão de número 5 do capítulo 3, que trata sobre campo elétrico. Bem, eu vou fazer o enunciado da questão e em seguida fazer a sua resolução. Então aqui está aqui o livro-texto, né? A quinta questão está aqui e diz o seguinte: dois fios retilíneos de mesmo comprimento A, separados por uma distância b, estão uniformemente carregados por densidade linear de carga lambda e menos lambda. Calcule o campo elétrico no centro, ou seja, no ponto P, do retângulo de lado A e B. Sugestão, olha o problema 8 do capítulo 2. Né? Esse problema é calcular a força elétrica de um fio infinito. Tá? Então, bem, então como é que você vai resolver esse problema? Bem, então fiz o mesmo desenho como estava ali no livro texto, tá? Bem, para você calcular o campo elétrico, lembra que o campo elétrico no ponto P ou qualquer outro ponto, né, uma posição R, é 1 sobre 4πε, ε0 é a permissividade elétrica do meio, π é 3,14, né, a constante da matemática. Eu vou fazer uma integral no comprimento do fio de lambda dl R menos R' dividido por R menos R' módulo ao cubo. R é onde eu quero calcular o campo e R' é onde está as distribuições infinitesimais de carga. Nesse caso aqui, os dLs, né? Ou que eu vou chamar já já de dx. Então, eu vou separar em duas partes. A parte de cima, o R em todas as situações é onde eu quero calcular o campo, é na origem, de acordo com o meu sistema de coordenada eixos y e x do meu plano cartesiano, a origem é exatamente sobre o ponto P. Essa é uma escolha que eu fiz, tá? Até para simplificar as contas, né? É um ponto simétrico. E aí, R' vai ser as distribuições infinitesimais de carga da parte de cima e R2' vai ser as distribuições infinitesimais de carga da parte de baixo. Tá? Uma é simétrica à outra, densidade de carga lambda e menos lambda, linear de carga. Então, de acordo com essa definição, quem é o R? O R é zero. Tá? R' vai ser essa distância daqui para cá eu chamo de x e daqui para cá também é x. Olha. Então vai ser o vetor R', ele é essa componente que é b sobre 2, essa aqui é b, a metade é b sobre 2. Então é b sobre 2 na direção j mais x na direção y. Esse vetor R2 vai ser x na direção y, essa componente aqui menos, que está para baixo do eixo y, menos b sobre 2 na direção j. E eu vou substituir nessa integral aqui do campo elétrico em duas partes, né? Então vai ficar uma integral no mesmo limite de integração, né? Ao longo do comprimento, ao longo do eixo x, de menos a sobre 2 a sobre 2, de menos a sobre 2 a sobre 2. O mesmo limite de integração, lambda dx, aqui vai ficar menos lambda dx, porque um é mais e o outro é menos, tá? É só olhar aqui, ó, aqui é mais, quando for menos, ganha um sinal de menos aqui na frente. Tá? E eu vou fazer a integral R menos R'. R menos R' vai ficar menos x menos b sobre 2j. R menos R2' vai dar menos x e menos com menos dá mais, b sobre 2j. Dividido pelo módulo, né, ao cubo. Então, o módulo é pegar cada elemento e elevar ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Então, fica x ao quadrado, b sobre 2 ao quadrado, elevado a 3 meios, tá? O módulo é elevado a meio com o cubo dá 3 meios, tá? Então aqui vai a mesma coisa, né? X ao quadrado mais b sobre 2 ao quadrado elevado a 3 meios. E aí quando você faz a distribuição de sinal aqui, você pode simplificar esse primeiro termo com esse, né? A componente i, só fica a componente j. Então se você parar para pensar aqui simetricamente falando, se esse fio gerar um campo elétrico de repulsão aqui para lá, como isso aqui é menos, vai gerar de atração para cá. Então, tu vai ter um vetor infinitesimal aqui e outro para lá. A soma dos dois, né, pela regra do paralelogramo, você vai cancelar na direção x, né, que eles são o mesmo modo, porque tem a mesma distância, né, tanto ao longo do eixo x como ao longo do eixo y. Então, gera um campo para lá e outro para cá. Então, vai gerar um paralelogramo aqui, ó. Então, ele vai ter componente somente toda para baixo, ou seja, na direção menos j, que é o resultado que vai dar aqui, ó, menos j. As componentes do eixo x, se for um paralelogramo aqui, ó,
A componente do eixo x para a direita é igual para a esquerda, então uma cancela a outra. Então a componente do eixo x vai cancelar aqui, ó. Você faz o jogo do sinal, quando você fizer, você vai somar aqui b sobre 2, menos b sobre 2, menos b sobre 2, dá b, dá menos b. K, que é a constante eletrostática, é 1 sobre 4πε0, vai ficar b lambda, né, que tem ambas situações, a mesma integral, dx, né, nesse mesmo denominador, tá? Lambda não depende de x, b também não, então pode sair do integrando, né? E j é um versor constante, tá? E aí você vai chegar nessa integral. Então, quando você olha essa integral, você tem que relacionar o x com o b de alguma forma por uma relação trigonométrica. Então, você sabe que essa distância daqui para cá é x e esse cara aqui é b sobre 2. Então, se você usar a tangente de alfa linha, tangente de alfa linha é x, que é essa distância, esse cateto, tem um triângulo retângulo aqui, ó. Tangente de alfa linha vai ser x sobre b sobre 2, tá? Então, x vai ser b sobre 2 tangente de alfa linha. dx vai ser b sobre 2, que é constante, derivada da tangente é secante ao quadrado de alfa linha. Substitui dx aqui, ó, e x aqui. Quando você faz a substituição, depois de algumas simplificações, você vai usar aqui dx, vai dar um termo b sobre 2 aqui, dá um b sobre 2 ao cubo embaixo, simplifica, dá b sobre 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais a tangente ao quadrado e a secante ao quadrado, vezes 3/2, elevado a 3/2 vai dar secante ao cubo. Dá secante quadrado no numerador, aqui dá secante ao cubo no denominador, dá 1 secante, dá 1 sobre a secante, 1 sobre a secante é o inverso do cosseno, então vai dar um cosseno aqui, ó. E aí, simplificando tudo, né? Aqui esse cidadão 2 ao quadrado vai dar 4, vai subir, fica b quadrado, cancela com esse, dá um próprio b. Então, dá esses termos aqui na frente, integrado de menos alfa a alfa. Quem é alfa? Alfa é o ângulo máximo que relaciona aqui a extremidade do fio, tá? Quando essa distância for a sobre 2, olha, tá aqui, ó. Então, esse vai ser o valor máximo que relaciona o elemento infinitesimal aqui na ponta do fio, né? Então, esse ângulo máximo é quando é alfa, quando essa distância aqui desse cateto for a sobre 2, daqui até aqui, ó, e daqui até aqui. E menos a sobre 2 é esse outro triângulo máximo aqui, é esse triângulo todo em rosa, tá? Aqui também vai ter outro triângulo retângulo, menos a sobre 2 aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui vai ser menos alfa. Então, os limites de integração, quando você substituir de acordo com essas expressões, né? Quando x for a sobre 2, então quem é a sobre 2 sobre b sobre 2? A sobre 2 sobre b sobre 2 é a tangente desse alfa aqui, que é esse ângulo máximo desse triângulo em rosa, tá? Exatamente aqui. Então, aqui esse cara vai ser de menos alfa a alfa. Fica uma integral de cosseno, muito simples de fazer. Vou repetir esse termo todo aqui, ó. Tá? Repito, integral de cosseno dá seno de alfa menos alfa. Então, como seno é uma função ímpar, você vai substituir, fica alfa menos seno de menos alfa. Então, pela regra de uma função ímpar, o menos aqui pode sair, vai ficar 2 vezes o seno de alfa. 2 vezes 4 dá 8, k lambda j sobre b seno de alfa. Quem é o seno de alfa? Então, se eu olhar esse triângulo em rosa, seno de alfa é cateto oposto, a sobre 2 sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado, raiz quadrada. Tá aqui, ó. Aí continua, simplifica tudo, você vai encontrar um campo elétrico no ponto P de menos, né? Aqui você vai dar 2 ao quadrado, simplifica com 4, vai dar 2 lambda. O K é 1 sobre 4πε0. Esse 2 aqui também vai cancelar com esse, vai fazer simplificação. No final, você vai encontrar que o campo no ponto P, que é o ponto no centro dessa configuração de distribuição de carga aqui, né? Vai ser 2 sobre lambda, 2 lambda sobre πε0, A sobre B raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado na direção menos J. Esse é o valor do campo elétrico no ponto P. Se você for olhar no livro texto, a sua solução, a solução no livro texto está errada, tá? Então, muito cuidado aí, né? Provavelmente um erro de digitação aí do autor, tá? Então, aqui, olha, ela diz que o campo elétrico, o módulo é 2 lambda πε0 a quadrado mais b quadrado elevado a meio, vertical para baixo para lambda positivo. Então, vai dar menos j, tá correto? Só que aqui nessa expressão falta um termo de a sobre b,
que não tem na resposta, mas a correta tem esse termo aqui, ó, A sobre B. Perfeito? E aí um caso particular bastante interessante, né, que ele faz referência a resolver a questão, é tomar o limite em que esse A, que é a distância do fio, tende a infinito. Então, para a direita e para a esquerda, né, você vai ter um fio infinito aqui e um fio infinito aqui, em cima e embaixo. Então, você sabe que o caso particular seria o campo do fio infinito. A gente sabe que ele é menos lambda sobre 2π ε0 ρ. Ρ é essa distância daqui para cá, né? O ponto onde você quer calcular o campo e a distância para o fio. Perpendicularmente a ele. Então, essa distância é b sobre 2. Quando você coloca b, ρ igual a b sobre 2, cancela, cancela, vai dar... Então, o campo de um fio só, por exemplo, o fio de cima, o campo do fio de cima vai dar menos ρ, menos lambda, π, ε0b, na direção j. Como são dois fios, então um é mais e o outro é menos, aí aqui você vai ter também a contribuição do fio de baixo, da menos lambda na direção ρ positiva, ou j positiva. Vai dar o mesmo valor que esse. Somando os dois vai dar 2 vezes. Então você pode imaginar aqui, né? Quando o fio é infinito, basta você somar o campo de cima com o campo de baixo, calculado todo nesse ponto, vai dar o dobro. Tá? Então, o limite em que A tende a infinito dessa solução do campo elétrico no ponto P é igual a 2 vezes o campo do fio infinito, que é esse valor aqui. Então, se você fatorar aqui o A quadrado, tira a raiz quadrada, vai dar A com A vai simplificar, né? Vai dar 1, fica 1 mais B sobre A quadrado. No limite em que A tende a infinito, aqui o A some, e aqui esse termo tende a zero, então vai ficar menos 2 lambda π ε0, 1 sobre b na direção j, tá? Que é esse resultado multiplicado por 2, tá certo? Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!